A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias. Irmãos, um culto glorioso, Água Rasa, 19 de março de 2026, segundo Samuel capítulo 6. Não deixe de ouvir, irmãos, ouça na comunhão. Irmão Joaquim Machado, ancião de São José do Rio Preto, pregou pela guia do Espírito Santo neste dia de hoje. Um culto glorioso, já tivemos bastante culto. Este daqui é mais um que Deus falou direto, certeiro, no coração da nossa querida Irmandade. Deixemos aqui os pedidos de orações e vamos ouvir na mesma comunhão. Vamos lá, queridos? Segundo Samuel, no capítulo 6, meia dúzia. Água Rasa, quinta-feira, 19 de março de 2026. Segundo Samuel, capítulo 6, todos acharam. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, um número de 30.000,
Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo em Baali de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sob a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Ahio, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Ahio ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando a ira de Naacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a doutor em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e todo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda em que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes de que teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falasse, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte, somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus escreve certo por linhas tortas, e acontecem coisas pela palavra de Deus e pelo poder de Deus, que se o homem não tiver uma consciência santa e pura, ele não consegue entender,
porque a arca não estava sendo levada para a casa de Obed-edom, ele não fazia parte do histórico, e não estava isso até no desejo do próprio Davi. Era um homem geteu, estava no caminho da passagem. Mas o Senhor, quando quer abençoar alguém, irmãos, cria certos obstáculos, até alguns acidentes, que desconhece aquela hora o porquê. E por causa de que um dos homens, Uzá, tocou na arca e o Senhor o destruiu ali mesmo, tirou a sua vida, Davi temeu aquele acontecimento, porque qualquer coisa chamava atenção, mas não entendeu aquele processo na hora e não tinha como entender. Resolveu, ao invés de levar a arca para a sua casa, deixou a arca na casa de Obed-edom, o homem que não tinha sido escolhido para isso. Não constava nada que dizia que na sua casa repousaria a arca. E então ali ficou por 3 meses. Quando então Davi subiu a arca para a tenda qual havia feito na sua casa, e subindo com a arca, irmãos, na alegria, com aquele povo tocando e saltando, porque era uma festa muito grande receber a arca de Deus. Só que ele chegando, entrando, por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com os nossos atos, porque esse homem que não tinha nada a ver com a história, recebeu a arca na sua casa. Davi estava levando a arca para abençoar a sua casa. Mas quando ele foi visto por Mical, filha de Saul, que ele vinha naquela expressão de alegria, saltando perante aquele povo e todos que ali estavam, ela desprezou Davi. E até disse para ele que ele dançava como um vadio, estava dançando perante as suas servas. E veja, irmãos, que Deus desvia muitas vezes o que ele tem que fazer com alguém por causa da sua postura, das suas palavras, do seu comportamento. O que não sabe agir diante de Deus perde grandes coisas. Mical, ela poderia, embora vinha de uma linhagem do pai que não tinha nada a ver, mas o Senhor é que escreve história, escreve vidas, é Ele que faz todo o projeto da nossa vida. Mas a manifestação dela contra Davi, glória a Jesus, causou nela uma ferida que não gerou filhos, porque estes que não têm conhecimento e nem respeito por aquilo que é de Deus, eles perdem também direito de prosperidade. Quando eles não entendem a vontade de Deus, porque era tão fácil para ela, era a arca que estava vindo, mas não tinha nada com a arca. Quem não tem nada com a palavra, quem não tem nada com Deus, jamais vai entender as coisas de Deus. Mas quem tem, irmãos, quem está entregue a Deus, pela vida ou pela morte, ele aceita tudo que vem de Deus, ele compreende todas as manifestações, ele sabe que ele precisa de Deus, e qualquer sinal que acontecer na vida dele, ele se torna o homem mais feliz da terra. Eu imagino como é que ficou esse Obed, esse homem, essa casa, quando a arca entrou na casa dele, não estava esperando. E você pode estar aqui também neste culto e não está esperando alguma coisa, mas o Senhor está desviando algo para a tua casa, para a tua vida, porque Ele conhece o que está aí dentro. E dentro de todas as situações que você tem vivido, eu e nós vivemos, às vezes nós não esperamos coisas boas, é muita tempestade, é muita guerra, é muita luta, é muita enfermidade. Então tem hora que o homem desacredita de ser merecedor, de que mude algo na sua vida. O Senhor está desviando algo bom para a nossa casa. Glória a Jesus. E pode ser que alguém dentro da tua própria casa não reconheça o que está em ti é de Deus. Pode até te criticar pelas manifestações, pela tua vida espiritual, ou pela forma de você servir o Senhor, mas a alegria que está em você ninguém vai tirar. Você sabe o que você recebeu de Deus, e você sabe o que você está levando de Deus. E quando nós sabemos o que estamos levando, irmão, não tem quem tira de nós. Ora, as palavras que ela disse para ele foi pesada, mas ele teve uma resposta. Mical, como fosse, cala-te.
Antes que o teu pai fosse rei, eu já era. Eu fui escolhido. Não foi povo, porque havia uma grande diferença. Saul, o pedido do povo, tinha um crachá, tinha um currículo maravilhoso. Glória a Jesus. Mas Davi tinha a presença de Deus, irmãos. Davi se apoiou no trono. Davi se apoiou em Deus. Ouve ele, ouve. Aonde ele foi? Saul foi numa pitonisa consultar ela. Davi errou. Onde foi? Diante de Deus. Deus considera o homem por seus arrependimentos, por sua crença. Errou, mas aonde você vai? Aonde está a arca? É em Deus, é para Ele que você vai. E Davi, assim que errou, foi no Senhor. Preferiu cair na mão de Deus, porque ele sabia quem era Deus, mas Saul não sabia. Era um homem que subia às alturas de todos, sobressaía entre o seu próprio exército, mas não soube lidar com situações, com o próprio filisteu. Precisou o menino Davi lá se propor uma guerra, do qual ele mesmo desprezou. Davi já tinha sido desprezado por Eliabe, seu irmão. Chegou para trazer os pães que o pai mandou. Ele disse que viesse fazer aqui, Davi, deixasse lá o povo do rebanho do nosso pai, no campo morrendo. Davi não olhou para o desprezo. Davi olhou e perguntou: o que é que está acontecendo aqui? Irmão, quem tem a presença de Deus, quem tem força espiritual, ele se guia por sentimentos de Deus e não da carne. Ele não vê gigante. Glória ao nome do Senhor. E Davi falou, contaram para ele: com quem eu falo para lutar com esse gigante? Segundo a palavra, de baixa estatura, menino. Tem que falar com o rei. Vai lá no rei. Você não pode, você é menino. Oh, rei, vou te contar uma história. Eu estava lá no campo, vinha o leão, a ursa, pegava uma ovelha do Senhor, tirava da boca dele. Aí ele vinha contra mim, eu matava ele. Olha como era simples. Se não viesse contra ele, não acontecia nada, mas se vier contra ele, morria. Já determinou o que acontecia com o gigante, irmão. Tem uma determinação no que sai da tua boca, tem uma determinação no que sai da sua oração, da sua pregação. Sem isto nós não temos forças espirituais. Mas então aceitou, veste o menino, põe os meus vestidos nele. Ainda sobre isso queria alguma honra, mas Davi não andou com aquilo, tirou tudo aquilo, desceu lá no riacho, no ribeiro, está lá em 9 de Isaías, pegou 5 pedras, e foi contra o gigante com uma funda, qual ele trabalhava como um treino quando estava cuidando do rebanho do pai. E quando chegou lá, irmão, se deparou com aquele homem também o desprezou. Aceita, irmãos, os desprezos que te fazem, porque o Cristo que te ama vai te dar força de sofrer tudo isto e vencer o gigante. Que pensas que eu sou, Davi, para vir contra mim com paus e pedra? Ainda hoje darei a tua carne às bestas da terra, a tua cabeça às aves do céu. Davi olhou: e você, quem pensa que eu sou? Glória a Jesus. Ainda hoje o Senhor me entregará você na minha mão. Eu darei a tua carne às bestas da terra, a tua cabeça às aves do céu. E o Senhor ordenou e começou a marchar um contra o outro, até que o Senhor deu ordem: solta a pedra, Davi. O Senhor tem a guia, irmãos, da palavra que vai sair da nossa boca. Não é você que rola a pedra, não é você que tira os empecilhos, não é você que tira os obstáculos, não é você que vence com forças humanas, é uma ordem divina. E se você entrou aqui e precisa de uma ordem divina, esta palavra, como uma arca, vai para a tua casa e vai dar ordem lá dentro, vai pôr tudo no lugar. Sem espada, sem nada, vence o gigante, corta lá o pescoço, leva para o rei. Era ungido por Samuel o rei, mas não fazia parte da corte. Ia ser um rei
só de unção nunca ia reinar sobre Israel. Mas o próprio Saul falou: quem venceu o gigante, dou minha filha em casamento. Assinou o direito de Davi entrar na corte. Irmão, é o que Deus me dá. Ele está assinando o direito de alguém aqui entrar na corte. Você não está no histórico de nada. A tua vida vem vindo sem nenhum histórico. Mas hoje a arca vai para a tua casa. Glória ao nome do Senhor. E a escolha, irmãos, já está sobre a tua cabeça, sobre a tua família. E não te preocupes com aqueles que às vezes você conta no meio dos teus como perdidos. Não. Há anos atrás, uns 20 anos atrás, o Senhor mandou uma palavra. E a palavra, o Senhor disse: mãe, você chama o teu filho, ele não vem. Chama a tua filha, ele não vem. E você está aqui triste, aborrecido. Cadê meu filho? Cadê minha filha? Não chama mais. O Senhor vai chamar. E o servo que pregava afastou um pouco e falou: filho, vem aqui. E continuou a palavra. Daí a pouco entrou um moço, glória a Jesus, cabeludo, uma roupa, essa roupa que usa aí fora, e tem uma irmã sentada ali perto do órgão. Ele foi lá perto daquela irmã, e quem pregava nem sabia, não conhecia a família. Foi lá e falou: mãe, você está me chamando? E ela falou assim: não te chamei. Eu estava numa balada lá na Mocidade 11, e a voz da senhora entrou lá e me chamou: filho, vem aqui. Eu falei: não, foi Deus que te chamou. O Senhor salvou aquele monstro, tirou do mundo. Irmão, pelo poder desta palavra, não dê por perdido, porque tem coisas achadas no meio dos perdidos. E por causa do amor de Deus, aqueles que aos nossos olhos não estão inscritos com esperança mais de entrar aqui, a igreja precisa se preparar. Vai ter uma reviravolta lá fora, e o que é de Deus Ele vai buscar, irmãos. Prepara-te e arruma lugar para eles, que vão entrar aqui marcados, vão entrar aqui manchados. Mas como está lá em Judas, aborrece até a roupa manchada da carne. Recebe, porque vai ter uma reviravolta lá fora. Deus vai lançar uma tristeza no mundo, uma agonia muito grande. A agonia vai entrar nos corações. Estão felizes, vão para os shows da vida, para as baladas, para as bebidas, para as drogas, caem em cárceres, ficam presos, e você às vezes até vai lá visitar. Está chegando a hora que isto vai acabar, e essa palavra prega para a igreja, e prega para o mundo, e prepara-te, receberás uma grande agonia, um grande sofrimento, e a única porta da alegria serão estas. Segundo os teus olhos ou os nossos, não está escrito que esta palavra vai entrar naqueles coração. Um acidente, glória a Jesus, fez com que a arca entrasse na casa de Obed-Edom. Hoje não é um acidente, é um culto, e por ele a arca vai para a minha e para a tua casa. Recebe ela no meio da tua família. Deita esta noite como fosse a primeira noite da tua vida. Repousa os ossos do teu corpo e glorifica o Senhor. Estas lágrimas estão sendo enxugadas, porque você esperou em Deus. Deus seja louvado. Quando o servo agradece, unido agradecemos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
santo e sagrado nome do teu Filho Jesus, voltamos aos teus pés, já modificados, porque, Senhor, entrando na tua casa, percebimos, eterno Criador, que a tua presença já nos esperava. Glória ao teu nome. Alguns vieram do trabalho direto, outros não foram nem para a escola. Amém. Outros vieram enfermos, com dor, Senhor, no corpo, e outros mesmo, até mesmo com dor na alma, Senhor. A alma ferida, faltando força, faltando alegria, mas no nosso íntimo dizíamos: eu vou à casa do Senhor. Glória ao teu santo nome. Quem sabe nesta noite o Senhor fala com a minha alma. Quem sabe nesta noite o Senhor muda a minha história. Quem sabe nesta noite o Senhor lembra-se de mim. E aqui nós estamos já nesta última oração, Senhor. Rendemos-te graça pelo santo culto aberto em teu nome, pela presidência dada ao teu servo, pelos santos hinos cantados e tocados, eterno Criador. Os irmãos, as irmãs que estão nas portas, a irmandade, a mocidade, as crianças, cada um no seu lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Rendemos de graça por oração dada na tua igreja, que com certeza tu recebeu aí no reino da tua glória. Glória ao teu santo nome. Rendemos de graça, Pai eterno, porque trouxeste o teu servo, Pai eterno, e desse a graça de contar obras maravilhosas, Pai eterno, desde a sua infância, Senhor, até o dia de hoje. Bendito seja o teu santo nome. E maiormente nós rendemos de graça pela revelação da tua santa e poderosa palavra, que mais uma vez o céu se abriu, Senhor, a Manassalaia, e a tua virtude foi concluída em nossos corações. E nós, como além de uma criança que senta à mesa, quando a mãe está cozinhando, e o cheirinho da comida vai alimentando a nossa fome. E quando a mãe coloca a comida na mesa, diz: come tudo, glória ao nome do Senhor. E a criança sadia, a Manassalaia, come, e muitas vezes bate no prato e diz: mais um pouquinho só, mamãe. Glória ao teu santo nome. A palavra foi pregada, agora nessa noite nós acreditamos nela, Pai eterno. Alguma coisa nova vai mudar na nossa vida, na nossa história, na nossa família, no nosso lar, na nossa comum congregação, no nosso ministério. Cumpre em nós a tua palavra, e o teu nome será glorificado. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber quem está lá fora pedindo socorro. Para onde eu vou? Vai voltar para a casa do Senhor, e junto de nós glorificaremos o teu santíssimo nome. Guarda a tua palavra no nosso coração, e principalmente, Pai eterno, conserva o nosso nome escrito no livro da vida, e nos dessa graça maravilhosa, Senhor, declantou para o nosso corpo aqui nesta terra, podemos viver contigo aí no reino da tua glória. Rendemos-te graça por tudo, no santo sagrado nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 365, 365. Glória a Deus. Glória a Deus. Um aviso antes. O senhor recolheu a irmã Hermínia Sanches no comum do São Lucas. Hilório, Avenida Presidente Kennedy 625, de onde sairá às 16 horas, no dia 20 do 3, amanhã. Será sepultado no cemitério da Vila Alpina. Essa irmã era mãe do irmão José Carlos, ancião,
de Boracéia, em Bertioga. Fica avisado aí. Vamos unir. Encerrando o culto, a orquestra tocará o hino 126, 126. Alguma coisa mais? A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, os conselhos santos da Sua palavra e esta comunhão gloriosa permaneça em nós para sempre. Amém. Santo Deus, irmão, água rasa, 19 de março de 2026, segundo Samuel 6. Não deixe de ouvir, ouça na comunhão. Irmão Joaquim Machado, ancião de São José do Rio Preto, pregou
pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Deixa aqui os pedidos de orações, queridos.